Olá, família do Mediadores Brasil. Nessa nossa série chamada Entrevistas, uma série que nós temos tanto sucesso e que nos alegra porque sempre temos a oportunidade de conversar com pessoas que fazem a mediação nesse país. Nós entendemos em algum momento durante esse percurso que fazer esse movimento, que ter esses encontros, faria ainda mais sentido se eles fossem presenciais. E eu quero contar para vocês que hoje nós temos aqui uma visita muito ilustre. E eu preciso também publicamente dizer o meu apreço, falar do meu grande carinho, Bruna, que eu tenho por ti, porque Bruna entra na minha vida num momento muito especial. Nós tivemos a oportunidade de percorrer alguns quilômetros dessa estrada juntos, no Sejusc de Blumenau, e a troca, o compartilhamento de experiências, Bruna, tenho certeza que nos fez crescer muito, como mediadores e também como pessoas. Então, quero te dar as boas-vindas à Casa do Mediadores Brasil, dizer para vocês que esse é um encontro que enche o meu coração de alegria, porque para além de colegas de trabalho, durante essa caminhada que fizemos, nos tornamos muito amigos. E temos vínculos que eu sei que nos manterão assim pelo restante da caminhada. Certamente. Bruna, eu começo esse bate-papo com esse cafezinho pedindo que você compartilhe um pouco da tua experiência, da tua chegada ao mundo da mediação. Muitos, talvez, que estejam nos ouvindo, estejam dando os primeiros passos, olharam para a mediação, se sentiram chamados e começam a fazer esse percurso. Conte para a gente, como que surgiu a mediação na tua vida? Como que porque você é servidora do Poder Judiciário de Santa Catarina, então você sempre atuou, digamos assim, num ambiente onde o conflito, né, ele está tão presente, as pessoas chegam sempre ao ambiente do Poder Judiciário nesse lugar de uma linguagem quase de confronto, né? E embora você estivesse nessa atmosfera, em algum momento uma janela se abre, você olha para esse visual que aparecia, visual esse que vamos chamar de mediação, e você diz, uau, eu quero conhecer um pouco mais sobre essa paisagem, usando essa metáfora. Me diga, como que surgiu a mediação na tua vida? Tá certo. Henrique, antes de mais nada, eu quero dizer que o apreço é meu também de estar aqui com você. Não é segredo para ninguém que eu comecei a caminhada com o Henrique, então ele é o meu mestre, ele é a doutora Quitéria, aprendi muito, tenho aprendido com ele. E como ele disse, a gente, além dessa parte profissional, a gente criou laços de amizade que nós vamos levar para o resto da vida. E isso, para mim, é um grande presente. E, Henrique, eu te digo que vejo que nada acontece por acaso. Eu não procurei a mediação me procurou. Foi um convite inusitado da doutora Quitéria, porque eu trabalhava na área criminal, né, desde o início do meu concurso, da entrada em 2008. Então, aquele era o meu universo, né? O crime, aquela coisa fria da lei, era a aplicação da lei, ponto final. E quando a doutora Quitéria me faz esse convite, então, para assumir um setor de mediação, eu nem sabia do que se tratava, era algo bem incipiente, vinha do novo Código de Processo Civil, e o Sejusc seria, então, reinaugurado. Eu aceitei o desafio, né, sem saber exatamente o que me esperava. E lá dentro eu fui me identificando muito com tudo o que acontecia, com o que eu via, porque eu sempre tive dentro de mim esse desejo e esse olhar voltado para o próximo, a vontade de fazer diferença no mundo, de ajudar as pessoas. E ali eu percebi isso, assim, as pessoas muito necessitadas de atenção, de pequena atenção, sabe? O fato de você dizer, sente aqui, me conte a sua história. Às vezes só isso já ajudava. E a mediação, então, me abriu essa porta maravilhosa, cheia de luz, em que eu poderia não só ouvir e jogar para frente um processo que seria julgado por um terceiro lá na frente, mas eu poderia fazer parte daquela história, eu poderia entrar e ajudar da melhor maneira possível.
Então, a mediação, para mim, é esse estilo de vida que hoje eu carrego comigo, de ouvir, de buscar nortear as pessoas que chegam, às vezes, tão perdidas, com tantas dores, e isso me faz bem também. Poder auxiliar o próximo me faz bem. Então, é um presente para mim. Bom, Bruna, você traz na tua fala muita coisa que me abre aqui um universo de questionamentos para te fazer. Uhum. Quando você se depara então com esse universo novo para ti, que era a mediação de conflitos, e você começa a atuar no Sejusc, ao que eu compreendo, e me corrija se eu estiver errado, você vinha de uma formação outra e você teve que então dar início, digamos assim, uma transição de carreira, Uhum. buscando conhecimentos, buscando Sim. formações, inclusive técnicas, Uhum. para que você melhor pudesse atuar no Sejusc enquanto servidora, mas também enquanto mediadora. Então me conta um pouquinho sobre o percurso dessa formação técnica. Uhum. E depois eu quero te fazer uma outra pergunta que me faz muito sentido. Claro. Terminada a formação técnica, você conseguiu perceber se havia necessidade de buscar outros conhecimentos? Quando você sentou à mesa para mediar, apenas a técnica te foi suficiente ou você percebeu que o ser humano é um ser bastante complexo, que nós temos uma história única de vida e que talvez a técnica para o mediador não seja suficiente para atender todas essas necessidades? Sim, Henrique. O início, então, só voltando já no começo da tua pergunta, eu venho de uma formação, é o direito, né? Uhum. Mas eu atuava simplesmente só na área criminal. E então a mediação me fez procurar um curso, algo que me especializasse nesse assunto. Então eu comecei com um curso que foi ministrado pela doutora Quitéria e por você, né? Foi o primeiro curso. E depois surgiu a oportunidade de fazer a formação para mediadores mesmo. Então, são aquelas 100 horas de curso, né, que o mediador precisa ter, que são 60 de teoria e 40 de prática. Terminado esse curso e assumindo as mediações, eu já vinha fazendo, né, sessões de conciliação, mesmo não tendo ainda o curso, mas auxiliando os mediadores, né, eu percebi que aquilo era muito pouco. É importante, mas é muito pouco, porque o ser humano realmente é muito mais complexo. Então eu procurei fazer leituras e me aprofundar naquilo que tange ao ser humano mesmo, não só nas técnicas. As técnicas são importantes. É como eu digo, assim, a gente tem que andar com a nossa maletinha, como se fosse um médico, né, de pronto atendimento que precisa estar a qualquer momento ali pronto para atender. Mas muitas vezes a gente nem usa essa maleta, a gente usa algo que vem lá de dentro. E esse vir lá de dentro, ele não vem automaticamente, precisa ser buscado, precisa ser experimentado. E você só vai fazer isso em contato com outras pessoas, com outros cursos, outros conhecimentos. Então, principalmente o conhecimento da mente humana. Por isso eu digo que, além de um curso superior, que é a exigência do CNJ para que você exerça a mediação, seria muito importante ter o curso de psicologia. Uau, olha só. Se eu conseguir entender, você nos traz que, feita a formação técnica, segundo os parâmetros determinados pelo CNJ, você percebeu que precisavas procurar outros conhecimentos e você faz destaque à psicologia para que a tua maletinha, usando o termo aí que você nos trouxe, tivesse recheada com mais saberes que bem podem te auxiliar na condução da mediação. Exatamente. E aí eu preciso avançar aqui e contar para os nossos seguidores que Bruna foi se especializar talvez naquele que eu considero o maior desafio, Bruna. E eu tive o privilégio, né, de poder compartilhar um pouco desse teu percurso que se deu na mediação com idosos, na mediação intergeracional. Bruna, talvez esse também para mim foi um dos maiores desafios enquanto mediador, porque conflitos envolvendo
especialmente idosos, é um conflito de muita sensibilidade. É um conflito que exige do mediador um olhar muito atento. Uhum. E talvez foi ocupando esse lugar que eu mais tive consciência de que a técnica é importante, ela tem o seu lugar, nós precisamos dominá-la, mas nós precisamos buscar também o que está para além da técnica, porque por vezes ela não nos é suficiente. Então eu quero que você nos conte um pouco como que você chega à mediação com idosos e como que se deu essa experiência. Eu sei que você ainda medeia casos de conflitos intergeracionais. Me conte, como que é esse percurso, como que você se sente nesse lugar e quais são os desafios enquanto mediadora para conduzir essas mediações tão sensíveis. Sim, Henrique, foi realmente desafiador, porque é diferente de tudo aquilo que eu vinha fazendo. Então, eu já fazia conciliações e mediações, inclusive na área de família, né, tratando também de casos delicados, né, de pensão alimentícia, de guarda, tantos conflitos familiares ali. Mas eu te confesso que a mediação de idosos, ela te faz buscar muito mais de você. Não digo nem de conhecimento apenas, mas ela te faz buscar lá dentro o que você tem de melhor para poder ajudar. Não que a gente não faça isso nos demais casos, mas o de idosos ele te incomoda para ir mais a fundo, porque são gerações, né? A gente trabalha com os filhos, com os irmãos, com os sobrinhos, enfim, com uma família toda ali. Então é muito mais complexo para você entender todo aquele contexto. E, e cada uma das sessões, Henrique, é uma sessão única. Eu digo isso porque na área de família, cada mediação ela é única. Mas a gente acaba acostumando com aquele ritmo, a gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer antes de acontecer. Mas na sessão de idosos, não. Cada sessão é uma novidade. Então, por isso eu digo que é bem desafiador. Bruna, muitas vezes, né, nós experienciamos no Sejusc de Blumenau situações onde o idoso teria dificuldade de vir até o Poder Judiciário. Isso porque, por vezes, estava abrigado, por vezes estava acamado na sua própria residência, e nós sempre entendemos que não faz sentido nós construirmos uma série de combinados quando o destinatário final da mediação é o próprio idoso e ele não terá oportunidade, ou pelo menos o direito de escolha, de participar ou não da situação da mediação. Embora, por vezes, ele esteja numa situação de vulnerabilidade. Mas por que não, se ele deseja participar? Inclusive, quero aqui contar para os nossos seguidores que sempre que feita a pergunta, pelo menos nos casos em que mediei, se o idoso gostaria ou não de participar, a resposta sempre foi a mesma. Sim, eu quero participar. Então, te pergunto, você já teve a experiência de mediar casos saindo de dentro do Poder Judiciário e indo ao encontro desse idoso, seja numa cozinha ou talvez até no entorno do próprio leito que ele ocupa, para que ele pudesse participar da sessão? Interessante a pergunta, Henrique. Eu preciso trazer para vocês um caso que aconteceu assim exatamente, mas antes eu gostaria de dizer que são questões muito delicadas essas em que chegam para nós sobre os idosos. E confesso a vocês que a primeira leitura que fazemos inicialmente é não há o que fazer. São casos de extrema vulnerabilidade, de condições precárias de saúde, financeiras, inclusive emocionais, de uma família inteira, por vezes, em que aquele pai ou aquela mãe é dependente exclusivamente de um terceiro e esses filhos todos têm situações complicadas, seja na área financeira ou mental. Já peguei um caso, Henrique, com uma família inteira com problemas psiquiátricos. E aí, quem cuida de quem?
quem é responsável por quem. Muito difícil. E quando esses idosos, que geralmente gostam de participar das sessões, fazem questão de assumir o controle da própria vida, porque eles sentem que vão perdendo quando alguém vem para cuidar deles, o judiciário vem para atender também, eles querem estar presentes, serem ainda os protagonistas da própria vida. Muitas vezes eles chegam ali, mas não têm condições de vir até nós. Então já aconteceu sim de chegar a situação para nós e pensar inicialmente, mas não tenho o que fazer. E o que nós fizemos então, Henrique, pegamos o carro, fomos até a casa dessa idosa, uma idosa que tinha sobrepeso, diabetes, não podia se movimentar, o marido que fazia toda a troca dela ali de higiene pessoal. E nós fomos até lá, tivemos uma boa conversa, fomos muito bem recebidos e no final ela nos agradeceu muito. No final nem estava mais falando sobre o caso que nos levou até ali, mas sobre a nossa visita, sobre a alegria de a gente estar ali conversando com ela e nos fez um convite para voltar, para tomar um café e abençoou a nossa saída. Então isso enriquece demais a nossa vida. Bom, mas essas são as dificuldades que a gente tem que enfrentar. E eu vejo, Henrique, que ela não é isolada. A gente trabalha com a dificuldade em todos os setores. E percebo que a nossa falta hoje, a nossa carência, é de uma equipe multidisciplinar que pudesse ter profissionais afetos à área de idosos, que pudessem conversar entre si, trocar informações e o que fazer. Mas a gente sabe que a estrutura é precária, cada um faz o que pode, temos a Defensoria Pública, Ministério Público, Assistência Social, cada um trabalhando dentro daquilo que consegue. E a nossa parte no Sejusc é receber essas pessoas e tentar ajudá-los da melhor maneira possível a não chegar naquele mundo ideal que seria a dignidade daquele idoso, a dignidade daquela família, mas fazer alguns combinados que a gente tira um pouquinho daqui, outro pouquinho dali, e o idoso fica um pouquinho mais abastecido, um pouquinho mais cuidado. Então, acho que esse é o trabalho importante que o Sejusc presta para a sociedade. Eu aproveito para dizer, Bruna, que esse pouco que você se refere, por muitas vezes para essas pessoas, é muito. É muito. Então, me traz inclusive aqui a reflexão, né? O que é uma mediação exitosa? Porque por vezes nós ainda ocupamos esse lugar de dizer que a mediação exitosa é aquela que celebramos um acordo. Eu entendo que a mediação vai para muito além de um acordo. Ainda que ele não seja celebrado, a mediação teve o seu lugar, teve a sua função. E é impossível dizer que uma mediação não foi exitosa. Ela pode não ter levado ao acordo, mas ela teve o seu papel. E isso, para mim, já diz o processo de mediação, as sessões que foram feitas, o percurso que foi percorrido, pode assegurar a nós, enquanto mediadores, que a mediação foi exitosa. Verdade, E eu Henrique. não posso dizer aqui, eu não posso esquecer de dizer que por muitas vezes, mediações que estávamos realizando em conjunto encerraram com um telefonema que recebíamos no Sejusc, informando que aquele idoso havia falecido. E por vezes, me recordo especificamente de um caso, nossos olhares foram o significado, trouxeram o significado de que a mediação tinha encerrado. E a gente não precisou falar nada, porque simplesmente o silêncio foi o que mais cuidou de nós dois naquele momento. Exatamente. Bruna, nos conte aqui um case específico, importante, que você, logicamente preservando aqui os nomes, para que a gente não exponha ninguém, mas se possível, nos traga um case que você mediou em termos de mediações intergeracionais e que te marcou. São tantos casos, né, Henrique? Mas eu me recordo agora de uma família em que o idoso já era acamado, muito debilitado e totalmente dependente de alguém para os cuidados, seja para a locomoção, seja para as suas necessidades. E eram em 4 filhos, e um desses filhos, no dia da mediação,
ele se posicionou num lugar diferente, porque nós temos a nossa mesa redonda de diálogo, e aqueles outros 3 filhos se assentaram ali conosco na mesa redonda, e ele sentou do lado de fora. Ele fez questão de ficar ali. E já a sua fala inicial foi: eu não deveria estar aqui, pediu para ir embora, inclusive se ele poderia se retirar, porque ele não considerava aquele homem como pai. Disse que nunca tinha recebido carinho, atenção, afeto, nem mesmo as condições básicas para crescer enquanto criança e adolescente de forma saudável. Disse que o pai cuidava somente da própria vida e dos seus vícios, álcool, cigarro. E ele se manteve ali silente, não foi permitido que ele fosse embora, né, mas que ele ficasse até o final para ver se conseguia colaborar com alguma coisa. Se manteve ali silente e no final da mediação, nós já estávamos fechando o acordo com aqueles outros 3 irmãos. Ele disse que se, essa fala foi muito marcante para mim, se a justiça o obrigava a pagar alguma coisa para o pai dele, então que ele preferia ser preso a ter que ajudar aquele velho, nas suas palavras. E então eu busquei uma pergunta de reflexão para ele, não minimizando o que o pai dele havia feito, mas trazendo aqui aquela técnica da inversão de papéis. Eu perguntei a ele: se fosse você no lugar do seu pai, que tivesse cometido muitos erros e omissões, como as pessoas cometem, e não é nem questão de se cometem, Henrique, é quando cometem, né? Acho que o que nos diferencia é a quantidade de vezes que falhamos, mas falhamos necessariamente. Então, se nesses erros e omissões ele mereceria perdão. E se entendesse que não mereceria perdão, se ele não poderia olhar para esse pai, não como pai, mas como um ser humano. E deixei a pergunta no ar, voltei a falar com os outros 3 irmãos ali, alinhando os últimos detalhes do acordo, mas aqui na minha visão periférica, percebi que ele ficou incomodado, fui ainda tentei estender um pouco mais a conversa aqui para ver se ali reverberava um pouco mais, e então quando estávamos fechando ele pediu a palavra, e então ele diz assim: tá bem, eu vou ajudar esse velho, mas não me peça para gostar dele nem para visitá-lo. Não, eu vou ajudar esse ser humano, desculpa. Eu vou ajudar esse ser humano. Nossa, Henrique, foi impactante. A vontade era de sair, dar um abraço em todos eles e dizer que bom que você fez isso. Mas eu só disse a ele que parabéns pela postura humana que ele estava tendo. Porque a gente não busca ali necessariamente o afeto, a gente busca resolver uma questão que é de dor para eles e que com o passar do tempo ela pode ser amenizada. E como você falou, Henrique, a mediação ela é um processo que tem começo, mas não tem fim. Sem dúvida. E a tua fala me traz aqui, e eu quero ressaltar isso, a importância de nós, mediadores, sabermos elaborar boas perguntas. Eu costumo dizer que uma boa pergunta colocada à mesa na hora certa, no tom de voz adequado, ela tem um impacto muito significativo. E você disse, fiz uma pergunta reflexiva. Também pego esse gancho para falar sobre a importância de nós sabermos o que é uma pergunta reflexiva, o que é uma pergunta aberta, o que é uma pergunta fechada, para que nós possamos utilizar todo esse instrumental a bem de conduzirmos o processo de mediação. Aliás, eu costumo dizer, as perguntas são o mais importante instrumento de trabalho do mediador. E costumo também lembrar, sempre que faço uma formação com colegas mediadores, sobre a importância de nós irmos montando o nosso banco de perguntas. E sempre que possível ou necessário, visitarmos esse banco de informações antes de começarmos uma mediação. Pois é, deixa eu compartilhar um pensar meu. Durante o período que eu fiz mediações com idosos, talvez um dos maiores desafios que eu tive foi de manter a minha imparcialidade diante de situações bem específicas. Porque nós estamos falando de pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade,
pessoas que estão, por muitas vezes, se despedindo desse lugar, desta vida, e a gente teve a experiência de mediar casos juntos, e que durante o percurso a mediação foi interrompida, não por uma escolha dos mediandos, mas justamente pela partida do paizinho ou da mãe que estava sendo cuidada através daquela mediação. Neutralidade é um lugar que eu sempre discuto muito, né? Porque eu acho que neutralidade é apenas uma sugestão. Eu não acredito que ela possa efetivamente acontecer, né? Somos seres humanos, recebemos uma carga emotiva durante o nosso fazer e isso, de alguma forma, reverbera aqui dentro. Mas a gente liga um radar que diz: embora você receba todo esse fluxo de informações e sentimentos, você deve se manter imparcial. E a gente faz um esforço muito grande para isso. Te pergunto, como que você vê a imparcialidade mediando casos como esses envolvendo conflitos intergeracionais? Essa é uma pergunta bem interessante, Henrique, porque enquanto seres humanos imbuídos de uma alma, nós somos emoções e razão. E mantê-las em equilíbrio, eu acredito ser um dos maiores desafios da vida, sobretudo do mediador. Então, eu costumo, nas mediações, para manter essa imparcialidade, não a neutralidade, como você disse, que para mim também é uma utopia, eu costumo me colocar junto com eles no barco e dizer para eles assim: estamos juntos neste barco, ninguém aqui nasceu sabendo cuidar de um idoso, é uma situação nova para todo mundo e que não é motivo de vergonha para ninguém. Esses problemas que vocês trazem são inerentes à vida humana, então vamos juntos aqui lidar com isso. E quando eu digo isso para eles, Henrique, isso reverbera em mim e me coloca num lugar de cuidado, não de julgamento. Eu não tenho obrigação de dizer quem está certo, quem está errado, mas então eu me coloco nesse lugar de cuidado. Quando você me traz essa fala, Bruna, me, me traz uma fala forte do professor Vesula, né? Que ele diz: o lugar do mediador é o lugar do não saber. E acredito que quando você se demonstra vulnerável também aos mediandos, dizendo: estamos juntos no mesmo barco e vamos aprender e vamos construir juntos aqui um caminho que possa atender a todos os interesses, você abre uma porta de possibilidades. E isso me faz lembrar, há muitos anos atrás, quando o promotor de justiça que traz os primeiros casos de idosos para serem mediados em Blumenau, no Sejusc, diz: algumas medidas que nós estamos tomando, medidas judiciais impostas, não estão surtindo efeito. Nós precisamos pensar numa nova possibilidade, e essa nova possibilidade talvez seja deixarmos que os próprios envolvidos construam as alternativas, construam um caminho que para eles possa ser realizável e que atenda minimamente os interesses daquele idoso. E aí eu te pergunto, nas ações judiciais, nós vimos sempre um grande número de ações de cumprimento de sentença ou de execução, porque as pessoas envolvidas naquele conflito, de alguma forma, tentam fugir do que o Estado, através da figura do juiz, impôs como solução necessária para aquela demanda. Nos casos envolvendo idosos, onde a gente então trabalha essa construção de uma solução através do consenso, cada um entregando, contribuindo com aquilo que é possível, até nós acharmos esse ponto de equilíbrio entre o dever ajudar e o ser ajudado. Qual é o índice?
Qual é o índice de êxito dessa construção? Os acordos que são construídos e celebrados e depois homologados pelo juiz são cumpridos pelos envolvidos? Vamos lá, são dados interessantes. No primeiro ano das nossas mediações, eu ouso dizer, não sei exatamente, mas que nós chegamos a 90% de êxito nas mediações de idosos. Calma aí, preciso fazer um parênteses aqui. Você Sim. está nos dizendo que aqueles casos que foram levados para o Sejusc, conflitos que a gente sabe que sempre chegam muito escalados, muitas vezes por intermédio, inclusive, de denúncias junto ao poder público, Perfeito. e que são trazidos para o Sejusc para que numa roda, com a participação geralmente do próprio idoso, você está me dizendo que essas mediações realizadas resultam em composição amigável, em celebração de acordo, em construção de combinados, em mais de 90% dos casos? Sim, Henrique. É um número assustador, né? Mas é verdadeiro. Dificilmente vem à minha memória algum que não tenha dado certo, algum que não tenha tido o mínimo de consenso entre eles. Muitas vezes eles não conseguem resolver um todo ou aquilo que eles desejariam como mundo ideal, mas eles no final chegam a um consenso que melhora a vida deles, porque ninguém melhor do que eles para decidir o que é melhor para aquela família. Então eles entendem isso, a gente tenta passar para eles que é a oportunidade de ouro para que eles construam esse caminho. Não que alguém venha e diga, você tem que fazer assim, porque ninguém gosta, né, Henrique, de que alguém nos diga, você tem que fazer assim. E eles, olhando por esse prisma, começam a trabalhar, porque a gente tira eles também de um lugar de muito conforto. Porque eles chegam numa mediação dizendo, eu quero que resolvam, alguém tem que resolver por mim. E a gente mostra para eles na mediação que eles são os responsáveis pelas próprias vidas e pela vida daquele idoso. E quando eles entendem essa responsabilidade e que as consequências serão só deles, não nossas, não de quem julgaria lá na frente, eles assumem e conseguem resolver em consenso. Faz sentido eu te dizer que a mediação dá a oportunidade dessas pessoas reassumirem ou voltarem a assumir o lugar de protagonistas do próprio destino? E eu te pergunto isso, Bruna, porque em muitos casos que mediei, eu percebi que a mediação, quando esse pai, essa mãe, ou o pai e a mãe, estão já muitas vezes numa situação de acamados, com dificuldades físicas importantes, com debilidades, dependentes de terceiros, traz não apenas um diálogo voltado a construir combinados no sentido do que precisa ser feito para cuidar daquele cidadão, daquele idoso, mas também uma oportunidade para que essas pessoas revisitem o passado, ajustem situações que foram carregadas na mochila, que eu digo a mochila da vida por muitos anos, e que trazem um lugar, Bruna, de conforto. Conforto para aqueles filhos e para aqueles pais que muitas vezes encontram na mediação uma oportunidade de celebrar a paz. Uma paz que até então, por vezes, não existia. Isso faz sentido para ti? Faz muito sentido, Henrique. E a gente que está ali assistindo, a gente fica tão feliz de ver como eles se transformam, porque a mediação é isso, né? A mediação ela transforma a vida das pessoas. E eles se transformam para melhor, e eles descobrem dentro de si aquilo que eles nem imaginavam mais ter. Que eu digo principalmente o amor. E esse amor, ele pode ter outros significados, como o perdão, a compaixão. E fazendo um comparativo entre o que a gente faz na mediação e o processo judicial, principalmente com idosos, eu vejo que eles conseguem ali construir aquilo que é importante para eles, né, diferentemente do processo judicial, mas para além disso, eles conseguem muitas vezes entrar num consenso, vou tratar aqui da parte financeira, em relação a essa divisão.
Porque o judicial, ele vai principalmente te levar para o controle da lei. A divisão, ela vai ser principalmente igualitária. E ali a gente consegue conversar com eles e eles conseguem olhar um para o outro, entender da história daqueles irmãos e dizer, não, peraí, eu recebo muito mais, será que é justo eu pagar só R$ 100 e a minha irmãzinha que recebe um salário mínimo e tem 2 filhos pequenos também vai pagar esses R$ 100? Então será que eu não posso puxar um pouco para mim e aliviar para minha irmã? E a gente vê então, Henrique, a solidariedade acontecendo ali dentro. Isso é muito bonito. A gente não conseguiria ver isso acontecendo num processo judicial. A tua fala me chega e, utilizando aqui a ferramenta da mediação chamada resumo, eu te diria que a tua fala me chega desse lugar de dizer: o justo não necessariamente é o que está previsto em lei, mas o justo é aquilo que faz sentido para aquelas pessoas que se experienciam naquele conflito e, sobretudo, nesse caso específico, nesse ambiente familiar. Sim. Perfeito, perfeito. Bruna, um dos assuntos que eu costumo conversar muito, principalmente quando estamos dando alguma formação para os mediadores, é sobre a preparação. Uhum. Como que a gente se prepara para uma sessão de mediação? O que faz sentido para que eu possa chegar em condições físicas e também emocionais para bem conduzir uma mediação? E a mediação com idosos, a gente sabe que são mediações longas, são mediações com uma carga emocional muito significativa, e onde a gente tem que ter muito cuidado, especialmente com a questão física daquele idoso. Uhum. Por vezes, tendo que interromper para que depois a gente possa continuar, temos que estar muito atentos a tudo isso. Bem, a minha pergunta vem no sentido: eu, Henrique, tenho todo um ritual meu próprio para que eu entre numa sessão de mediação pronto, dizendo estou aqui, estou integralmente aqui, Uhum. consigo estar presente, ofertando 100% de escuta, sem pensar em outras situações que estão lá fora me esperando, para que eu possa entregar o meu melhor a esses medianos. Uhum. Inclusive por isso, inclusive ressalto aqui que por isso sempre gosto de ter um pequeno intervalo entre uma mediação e outra, para que eu possa me desligar do que aconteceu anteriormente e me preparar para o que eu vou ter em sequência. Você também tem algum ritual, e não necessariamente precisas nos contar aqui, mas no dia que você tem pauta com mediação intergeracional, você se prepara? Você tem aí um ritual, um, um movimento que você faz para especificamente lidar com esse tipo de conflito? Henrique, anteriormente às sessões de mediação, eu costumo me despir daquilo que eu sei, do conhecimento, das minhas opiniões, das minhas ideias e serenar meu coração. Então, outra coisa que eu não faço é estudar a fundo aquele processo, aquela reclamação, a leitura de tantos depoimentos. Eu prefiro o básico de informações. E na mediação é como se eu abrisse uma lousa em branco para que eles me trouxessem as informações, as emoções, e dentro daquele quadro a gente vai trabalhar juntos. Até porque dentro do processo ou da reclamação pré-processual, a gente pega o que está escrito. E Uhum. dependendo da maneira como você está com a sua emoção elevada, aquilo que foi dito teria sido dito de outra forma se teu coração tivesse serenado. Então eu procuro não me ater a essas escritas e ouvir deles. E vou te dizer, Henrique, em alguns casos eu sim observei a fundo o que tinha no processo e depois eu vi que era tão diferente ouvindo deles, sabe? Aqueles sentimentos que estavam lá no papel com tanto ódio, com tanta raiva, naquele momento já não fazia mais sentido. Né? Às vezes já tinha passado um tempo, não sei se o tempo trabalhou no coração deles, ou se realmente quando disseram estavam com muita raiva, ou dor, ou rancor, não sei dizer, mas ali é diferente. Então,
Para começar a mediação é assim, eu não entro com nenhum pensamento pré-alinhado e procuro essa leveza para ouvir deles. E eles conduzem a mediação, Henrique. Eles trazem as informações, nós vamos trabalhando juntos e eles próprios conduzem. Isso me faz pensar que talvez faça sentido nós pensarmos no conflito como uma energia viva, uma energia que vai se transformando a ponto de você dizer, por muitas vezes aquilo que foi dito há algum tempo atrás, que está lá registrado num termo de depoimento, num documento ou outro, não reflete necessariamente o dia de hoje e o que a pessoa necessita dizer. Então, eu gosto de pensar sobre isso, sobre a dinâmica da própria vida, porque nós vamos nos transformando diariamente. O Henrique de ontem não é o Henrique que está sentado aqui na frente da Bruna, que não será o Henrique que vai encontrar um mediando amanhã. Nós nos lapidamos e mudamos diariamente. E que bom que somos assim. Por isso, inclusive, eu gosto sempre de pensar que o conflito ele não é resolvido. O conflito é uma realidade desconfortável para aquelas pessoas que precisa ser transformado numa nova realidade que faça sentido para aqueles medianos. E que essa realidade vai seguir e talvez daqui a pouco ela se transforme de novo num novo conflito e que precisamos de novo ajustá-lo. É a dinâmica da própria vida, né? Sim. É o movimento do pulsar do próprio coração. Uhum. Bruna, com certeza esse tema é um tema que desperta o interesse de muitas pessoas e eu tenho certeza que muitos mediadores, te ouvindo e ouvindo as suas experiências na mediação com idosos, vão se sentir chamados para poder talvez ampliar o seu fazer dizendo, também quero mediar casos de idosos. Sim. E aí, a tua bagagem, a tua experiência, que é enorme nesse fazer, é fundamental. E aí eu te peço, nos dê algumas dicas do que é importante, né? É importante eu procurar me especializar, entender, visitar talvez algumas instituições, não sei, são várias as possibilidades e você me parece que tem um mapa aí que faz sentido compartilhar, porque é um mapa bem zeloso, né? Bem importante. Nos conte. Deixe algumas dicas aqui para que possam orientar pessoas que eventualmente têm interesse em percorrer essa estrada. Certo, Henrique. Eu não quero aqui jogar um balde de água fria naqueles que gostariam de fazer essas mediações, porque além de sensíveis e desafiadoras, elas exigem também um perfil. Então, por mais que você tenha uma boa formação, que você procure muito conhecimento, se aprofundar neles, você precisa ter esse desejo de entrega, essa facilidade de se colocar no lugar do outro, de se colocar no lugar de escuta, porque a gente tem o impulso de querer falar, o impulso de querer responder. A gente está aqui conversando agora e eu preciso estar te ouvindo, eu preciso estar atenta a você, não pensando em qual vai ser a tua próxima pergunta ou o que eu tenho que dizer. E numa mediação é assim, em casos de idosos principalmente, porque são situações extremamente sensíveis. Então eu diria, faça uma formação, busque conhecimento, principalmente sobre a alma humana, mas se perceba antes de mais nada. Sinta se você realmente consegue fazer essa entrega e se você consegue se colocar no lugar de escuta ativa. O que eu entendo da tua fala quando você diz precisamos ter perfil para mediar conflitos intergeracionais, saber se faz sentido e se nós nos sentimos capazes, se é um lugar confortável para nós. E aí acredito que talvez uma dica que eu possa adicionar a tudo que você nos trouxe assista, comedie, veja outros mediadores que atuam já nessa área e acompanhe-os para você ver se é um lugar que te faz sentido. E aí, Bruna,
eu tenho uma outra pergunta que eu preciso te fazer. Durante um período na minha vida em que meu pai esteve doente, chegou um caso para eu mediar muito análogo à situação que naquele momento eu vivia no seio familiar. Uhum. E ao verificar as nuances do conflito, experienciei o efeito espelho, Uhum. né? Olhei para aquilo e disse: talvez eu não consiga ser imparcial aqui diante de um momento que eu estou experienciando na minha vida. E compreendi que aquele conflito, que aquele processo judicial em específico, não seria eu o melhor mediador. Uhum. E então repassei esse caso para um colega mediar, Uhum. porque tive preocupação que talvez eu não conseguisse manter ali a imparcialidade que nos é obrigatória. Isso faz sentido para ti? E você já experienciou em algum momento que talvez aquele conflito, em determinado momento, talvez já inicial ou durante o percurso, você talvez perdesse a imparcialidade? E se isso em ocorrendo, poderia ser cuidado delegando esse caso a um colega ou ainda fazendo parte dessa mesma pergunta. Você acha importante que nos casos de idosos, diante dessa carga emocional que vem agregada a esses conflitos, Uhum. trabalhar com um co-mediador? Perfeito, Henrique. Quanto à emoção daquele momento na mediação, quando se trata de um caso análogo ao que você já viveu, eu te digo que é bem difícil a gente se manter num lugar em que não sinta as mesmas dores e talvez não tenha tendência para um lado ou para outro. Eu confesso para você que em algumas mediações eu chorei por dentro, né? A gente mantém a postura, a gente consegue se manter na escuta ativa, mas as emoções ficam muito afloradas. Então, eu imagino que a gente precise de mais recuperação, de mais tempo para se recuperar daquilo, eu quero dizer. Então, seria importante, sim, a gente ter um co-mediador, até para a gente poder trocar algumas ideias e perguntar para aquele co-mediador: será que eu não estou sendo parcial nesse instante aqui? Quando eu fiz aquela fala, será que não fui eu só falando e não alguém que deveria estar no lugar da imparcialidade? Eu vejo isso como algo muito positivo, Henrique. Perfeito. Então, o que você nos traz, e que faz muito sentido para mim, é estarmos em companhia, termos um outro mediador que possa nos apoiar, inclusive para que se em algum momento a gente talvez embargar, né, dar aquela estremecida, esse nosso colega possa assumir e nos dar um tempinho para que a gente aqui internamente se restabeleça e volte no lugar adequado na mediação. E aí, esse teu pensar me leva sempre, e tenho conversado muito com colegas sobre isso, da importância, sim, de nós termos um co-mediador, mas de nós termos afinidade com esse co-mediador. Porque eu vejo o trabalho, né, e eu vou te falar, inclusive, que eu não gosto muito da expressão de co-mediador. É uma expressão que, para mim, não faz sentido. Uhum. Até porque eu acho que o trabalho do co-mediador é mais desafiador do que o do próprio mediador. Uhum. Porque o mediador ele está ali elaborando uma linha de raciocínio e que ele vai seguindo. Uhum. Eu tenho que conseguir fazer a leitura do que a Bruna está de como a Bruna está caminhando, o que que ela tá, por que que ela fez essa pergunta? Eu já preciso aqui ter as minhas próprias conclusões de onde você quer chegar, para que se eu for fazer alguma intervenção, eu seja assertivo e não desestruture Uhum. aquilo que você está construindo. Bom, digo tudo isso porque eu entendo que o trabalho dos dois mediadores tem que ocorrer numa perfeita sintonia. Uhum. Eu talvez usaria aqui essa analogia. Tem que ser uma valsa aonde os dois dançam sintonizados, Uhum. sem pisar no pé um do outro. Então fica essa fala, e que eu não sei se faz sentido para ti. Sim, trabalhemos sempre que possível com um colega, Uhum. mas tenhamos o cuidado de escolher um colega que tenha afinidade conosco. É isso?
É isso, Henrique. E eu gostaria, inclusive, de fazer uma outra analogia, que enquanto você falava da valsa, me ocorreu outra. A do médico com o seu instrumentador. Perfeito. O médico, ele está o tempo todo ali atento. Mas se em algum momento ele se perder por um instante, o instrumentador ou aquele colega que está ao lado vai poder auxiliá-lo. E essa pessoa, ela tem que estar alinhada. Ela tem que, ela não, o instrumentador não pode esperar o médico falar, faça ou pegue. Às vezes ele já tem que estar com aquilo na mão. Por vezes basta ele levantar a mão e o instrumentador já sabe o que precisa entregar na mão do Aquela médico. conversa de olhares. Isso. É muito importante essa sintonia. Perfeito, perfeito. E eu então vou contar para vocês que eu fiz esse comentário com Bruna porque nós já tivemos a oportunidade de mediar muitos casos de idosos juntos e que essa sintonia fina sempre esteve muito presente. Dançamos bem a valsa, né, Dançamos Henrique? bem a valsa. É sobre isso. Então, Bruna, eu quero te dizer que a conversa está boa demais, eu gostaria de estendê-la por muito mais tempo, mas temos o nosso limitador aqui, o relógio. Eu sei que você também tem os teus compromissos, mas eu não posso deixar de te perguntar algo que me é muito importante. Eu sempre acreditei, durante o meu percurso, e continuo acreditando, que nenhuma mediação chega a nós ao acaso. Uhum. Com todas as mediações que fizemos, sempre temos algo a aprender. Então me diga, qual é a grande lição que você aprendeu durante esse percurso feito com mediações intergeracionais? Uau, Henrique, são tantas coisas importantes a se dizer, mas eu prefiro te dizer que numa mediação, o meu conselho seria, né, abra sua mente, abra o seu coração, limpe-se de tudo e entre numa sessão esperando para ver o que as pessoas vão trazer para você. E a lição que eu trago nesse percurso todo é, e aqui eu preciso parafrasear meu mestre e amigo Henrique Ferrari, para mim a mediação é como um coração de mãe, e ali todos cabem. Muito obrigado pela referência. Bruna, te desejo sucesso na tua caminhada. Essa é uma primeira visita tua aqui à sede do Mediadores Brasil. E você está em Blumenau, está aqui, inclusive, próximo, né, Sim. da sede do Mediadores Brasil. E eu sei da tua rotina, eu sei do quanto você se dedica, das intermináveis horas que você doa para esse crescimento e fortalecimento do Instituto da Mediação. Porque Bruna não é aquela pessoa que cumpre as horas determinadas pelo Poder Judiciário. Eu sei que você estende em muito, né, essas horas, porque esse é o teu jeito, né? Esse jeito de servir, de olhar, de ter um cuidado com o próximo. Mas eu quero te dizer que tire mais tempinho, tire mais alguns momentos para vir nos visitar, para que a gente possa conversar também sobre outras mediações, que eu sei que você transita tão bem quanto nas mediações intergeracionais, e que a gente possa ter aqui o privilégio de poder ter a tua companhia e, sobretudo, Bruna, de você compartilhar a tua experiência, o teu fazer com o nosso público, porque isso nos enriquece. Inclusive, eu tenho dito com muita frequência, nós temos muito material, nós temos muita fartura sobre teoria. E eu acho que nós precisamos avançar muito em termos de mediação no Brasil sobre a prática. Pessoas que já possuem um bom percurso, bons quilômetros, que tragam as suas experiências, os seus aprendizados para compartilhar com aqueles que estão começando a percorrer essa estrada. E você tem muito a contribuir nesse sentido. Então espero mais visitas aqui à sede do Mediadores Brasil. Muito obrigado, viu? Obrigada também, Henrique. Vai ser um prazer compartilhar mais histórias com vocês. Obrigada pelo convite, por todo esse carinho do Mediadores Brasil. Obrigado a todos vocês que nos acompanham e continuaremos com essa série de entrevistas aqui pessoalmente, porque nada melhor do que uma conversa regada a um bom café. Um grande abraço a todos.